Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês, alunos? Espero que todos estejam bem, estejam animados para mais esse dia de aula. Hoje nós vamos continuar nossas revisões do ano letivo de 2020. Já passamos pelo primeiro reinado, pelo período regencial, e agora nós chegamos no segundo reinado. E vocês já estão olhando aí a foto desse rapazinho aqui todo enfeitado, né? Pessoal, aqui a foto de Dom Pedro II, quando ele então assume como imperador, né? Naquela parte do golpe da maioridade, ainda não tinha 18 anos, né? Tinha 14, né? 14 para os 15 anos. E aqui nós temos a imagem de Dom Pedro II, imperador do Brasil, começando então o segundo reinado. Aqui nós já temos uma foto dele mais já avançado, né, nas idades. Aqui também já outra foto dele, já mais velho, né? Então essas são as várias imagens de Dom Pedro II, tá certo? Que foi o nosso segundo imperador do Brasil. Muito bem. Vamos então revisar um pouquinho mais a respeito do segundo reinado? Show de bola! Quando foi que teve início, então, o primeiro reinado, o segundo reinado, pessoal? O segundo reinado começou aí já no dia 23 de julho do ano de 1840, né? E terminou no dia 15 de novembro de 1889. Alguém lembra que data importante é essa de 15 de novembro de 1889 para a história do Brasil? Foi quando houve o quê? O Brasil se tornou uma república, tá vendo? Houve-se, ou encerra-se o segundo reinado com o governo republicano iniciando em 15 de novembro de 1889. Por isso que, entre 1840 e 1889, ou seja, cerca aí de 49 anos, o Brasil foi, então, comandado por Dom Pedro II. E foi um período, pessoal, de relativa paz entre as províncias brasileiras. Foi o período também que houve a abolição gradual da escravidão no Brasil e também uma das guerras mais importantes que o Brasil participou, que foi a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Aqui nós temos um breve resumo do que foi o segundo reinado, né, pessoal? O momento em que o Brasil se consolidou como nação. Foi uma época em que o regime político no Brasil era monarquia parlamentarista. Olha, observem, onde o imperador escolhia o presidente do conselho, equivalente ao primeiro-ministro, através de uma lista com 3 nomes. Então, o Brasil era uma monarquia parlamentarista. Tinha o imperador que escolhia o primeiro-ministro ou o presidente do conselho, como era chamado anteriormente. Na época, pessoal, a principal fonte de economia era o café, tá bom? Então, nessa época, a maioria dos recursos que chegavam no Brasil era oriundo ou vinha do café, tá certo? Foi nessa época aí do segundo reinado, como estamos falando, que o Brasil ele entra em conflito, no maior conflito que aconteceu na América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, tá bom? Então, como é que foi a política aí do segundo reinado? Então, o segundo reinado, ele começa em 1840, olha aí, com o golpe da maioridade, né? Golpe da maioridade. Como eu falei no início para vocês, né? Dom Pedro II, ele ainda não tinha idade para assumir como imperador, né? E acabou tendo esse golpe, acabou o último regente sendo destituído e ele assumindo, então, como imperador, tá certo? Como foi marcada a política do segundo reinado? Foi marcada pela presença de 2 partidos políticos, o Partido Liberal, cujos membros eram conhecidos como Luzia, e o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como o quê? Observem aí, Saquarema. Olha lá, que nome esquisito, né? Mas esses eram, então, os nomes dos 2 partidos que marcavam, então, que eram
fazia parte da presença política, né, que marcou a política do Brasil durante o Segundo Reinado. Partido Liberal e Partido Conservador, não esqueçam disso, tá bom? Ambos os partidos defendiam as ideias da população mais carente? Nunca. Eles defendiam as ideias da elite, como a manutenção da escravidão. Qual era a diferença que existia, então, entre esses dois partidos? Os liberais lutando por maior autonomia provincial, ou seja, queria que os estados tivessem mais autonomia. Os estados, na época, pessoal, eram chamados, conhecidos como províncias, tá? E os conservadores por maior centralização, ou seja, queria que tudo ficasse, então, nas mãos do imperador. Por isso que o nome é conservador, né? Concentração nas mãos do imperador, todos os poderes, né? Todas as suas decisões tinham que passar pelo imperador. Já o outro partido, ele já defendia, não, que os estados poderiam ter, então, a sua própria autonomia, o partido liberal, né? Então, foi nessa época aí, pessoal, que aconteceu, então, alguns conflitos, algumas revoltas, como, por exemplo, a Revolução Praieira, em Pernambuco, que aconteceu de 1848 até 1850, a Revolução dos Muckers, né? Muckers, no Rio Grande do Sul, e a Revolta do Quebra-Quilos, na região Nordeste. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Em 1847, Dom Pedro II foi implantado, então, parlamentarismo no Brasil. Então, não esqueça, pessoal, que o Brasil, ele já viveu, né? Já viveu uma época em que que teve como também poder, como chefe, né? O primeiro-ministro. Só que era conhecido, pessoal, como parlamentarismo às avessas. Porque quem decidia tudo realmente era Dom Pedro II. Citando uma ideia para vocês comparar como era mais ou menos o que aconteceu no Brasil nessa época. Lembra da Inglaterra? A Inglaterra, lá nós temos a rainha Elizabeth, né? Nós temos a família real, mas quem toma de conta lá é o primeiro-ministro, né? Tá bom? Então, quem toma as decisões, né? As decisões é o primeiro-ministro lá na Inglaterra. Então, da mesma forma, aconteceu no Brasil. O Brasil também passou por essa experiência, né? Que teve rei, que era Dom Pedro II, e que teve também o parlamentarismo, mas o parlamentarismo conhecido como parlamentarismo às avessas. Ó. O presidente do conselho, ou o primeiro-ministro, era escolhido pelo próprio imperador a partir de uma lista com 3 nomes. Tá vendo? Então, olha só, citando mais um exemplo com a Inglaterra. Lá na Inglaterra, nós temos a rainha, né, a família real, que não tem poder de decidir nada, mas que tem o primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento. Então, os senadores, os deputados é que escolhem lá o primeiro-ministro. No Brasil, na época, não. Quem escolhia realmente o primeiro-ministro era o próprio imperador, através de uma lista com 3 nomes. Então, por isso que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Beleza? Muito bem. Nós falamos já um pouquinho da economia do Segundo Reinado. Aqui nós podemos observar uma fazenda de café. Então, a principal fonte de economia na época do Segundo Reinado foi o café, muito café produzido no Brasil, um preço muito bom lá fora, exportava-se muito café, os melhores grãos de café eram exportados, consequentemente, entrava muito recursos do café. Tá bom? Como diz aqui nesse parágrafo, o Brasil começou a exportar mais do que importar, e a procura do café era tão grande que havia necessidade de aumentar a mão de obra, só para vocês terem ideia, né? Como disse também aqui, nós podemos observar que os fazendeiros do café viam como maus olhos a tentativa da abolição da escravidão. Por quê? Porque eles pegavam, através dos escravos, os escravos eram utilizados na produção do café. Então, eles não eram a favor da abolição da escravidão, né? O que aconteceu? Os latifundiários apoiavam a vida de imigrantes, especialmente italianos, para trabalharem nos cafezais. Então, quando começou então a ter essa tentativa de começar a abolir a escravidão no Brasil, então começou a vir muita gente de fora para o Brasil, italianos, né, alemães, então todo esse pessoal no Brasil veio muitos imigrantes, especialmente italianos, né, que começaram então a trabalhar nos cafezais.
né? Foram nessa época que foram construídas as primeiras ferrovias, né? E portos também, como os portos de Santos e do Rio de Janeiro, que prosperavam bastante. Vocês sabem que um porto ele vai servir como navios, né, para trazer e levar mercadorias. Então, como tinha a grande exportação do café, né, estava crescendo bastante, então havia necessidade de haver portos, e foram esses que surgiram na época, grandes portos, tanto em Santos como no Rio de Janeiro. Tranquilo, pessoal? Também foi na época do Segundo Reinado que começou-se, então, a pensar na abolição da escravidão, abolir o trabalho, ser escravo, né? E aí surgiram várias leis, como a Lei Eusébio de Queiroz, como nós falamos na aula passada, a Lei do Ventre Livre, né, que foi criada no ano de 1871, as crianças que nasciam dos escravos já saíam livres, né? Em 1871, através dessa lei. Depois teve a lei do sexagenário, onde dava liberdade a quem completava mais de 60 anos, completava 60 anos, só que vocês sabem, né? Que, na verdade, quando chegavam, poucos escravos chegavam a 60 anos, e quando chegavam já estava bem cansado, muito doente. Então, era uma forma de eles se livrarem, entre aspas, né? De ficarem com os escravos mais velhos. E daí, em 1888, nós tivemos a Lei Áurea, foi quando foi abolido a escravidão no Brasil, através dessa lei. Tá bom? Entre 1864 e 1870, nós tivemos a Guerra do Paraguai, foi uma das guerras, uma das maiores guerras que o Brasil já enfrentou, né? Tal conflito aconteceu também com a participação da Argentina e do Uruguai contra o presidente do Paraguai, Solano Lopes, que queria tomar de conta da América do Sul, né? Então, despertou a fúria dos brasileiros, dos argentinos e dos uruguaios. O Paraguai é um país que estava bem desenvolvido, mas depois da guerra se viu totalmente desolado, sua economia acabada, 2/3 da sua população morreu nessa guerra, né? Tá bom? Então, participação do Exército Brasileiro aí na Guerra do Paraguai, né? O Exército Brasileiro, quando terminou a guerra, que saíram-se vitoriosos, né? Então, eles saíram fortalecidos e passaram a reivindicar muita coisa dentro do Brasil, por meio, né? Porque conseguiram ganhar as guerras, conseguiram ganhar a guerra, na verdade, né? E aí, foi por isso que eles começaram a reivindicar bastante coisa, o Exército Brasileiro se fortaleceu bastante nesse período. Nós tivemos também, durante o Segundo Reinado, a questão Christian, né, que foi quando os ingleses invadiram lá e confiscaram 5 barcos no porto do Rio de Janeiro, né, através, olha só, olha como diz aqui, ó, a questão Christian começou com uma altercada entre marinheiros e oficiais britânicos e pela invasão e confisco de 5 barcos no porto do Rio de Janeiro por uma fragata britânica. Então, gerou um conflito entre brasileiros e ingleses. O governo brasileiro pediu que os responsáveis fizessem pagamento da indenização. Os britânicos não quiseram, né, pagar. Então, rompeu o Brasil relações diplomáticas com o Reino Unido, conhecida Inglaterra, atualmente, por 2 anos. Então, foi um conflito diplomático entre o Brasil e a Inglaterra. Não esqueçam disso durante o Segundo Reinado, a questão Christian. Vocês estão só lembrando do que vocês já estudaram no ano passado. Pessoal, o que foi que contribuiu para o fim do Segundo Reinado, ou seja, a destituição, né, por assim dizer, de Dom Pedro II, do seu reino, e a proclamação da República? Então, vários fatores. Aqui nós podemos dizer que o Dom Pedro II ele só saiu do poder porque ele perdeu o apoio de grande parte da população brasileira e de grandes setores que apoiavam ele, como, por exemplo, a Igreja Católica, deixou de apoiar ele, tá certo? Como diz aqui, olha só, Dom Pedro II se contrapôs com a igreja, com os militares e com a elite rural, ou seja, com a base da sociedade brasileira, né? Então, a exigência de que a igreja não acatasse as ordens papais sem que fossem aprovadas pelo imperador, isso daí gerou um desconforto muito grande. A igreja não concordou que Dom Pedro II interferisse na igreja, né? Então, isso aí gerou
a retirada do apoio da Igreja Católica para Dom Pedro II. Aconteceu também a desvalorização dos militares, isso aí também perdeu o apoio dos militares. O fim da escravidão, então perdeu o apoio dos latifundiários, né? Então, olha só, a elite fundiária não pôde suportar a ideia da abolição da escravidão. Não apoiaram Dom Pedro II, ficaram com raiva. Então, todos esses fatores, religioso, fator político, fator econômico, né, como a questão dos latifundiários que não aceitaram a escravidão, então, tudo isso aí contribuiu para que houvesse um desgaste, né, do governo de Dom Pedro II e, consequentemente, a sua destituição. Então, aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, em 15 de novembro de 1889. Então, pessoal, assim nós encerramos a nossa aula de hoje, revisando o segundo reinado. Espero que todos tenham entendido bem essa disciplina, esse conteúdo. Vamos lá responder os formulários. Estou à disposição de vocês até às 16 horas. Tchau, tchau.